Glória a Deus, graça e paz, igreja do Senhor, amém? Vamos colocar de pé nosso lugar. Esse é um dia de celebração ao nome do Senhor. Que você se sinta à vontade na casa do Pai nessa noite para adorá-lo. Rasgue o seu coração e derrame a Deus nessa noite o seu melhor em adoração a Ele. Vem, a hora chegou, esse é o tempo, esse é o momento de adorá-lo. Vem, a hora chegou de adorá-lo. Vem, a hora chegou de dar teu coração. Vem, como estás e o adore. Vem, como estás diante de Deus. Vem, um dia toda língua irá confessar e todo joelho dobrar. Porém suas riquezas pertencem àqueles que os escolhem a ti. Vem, vem, a hora chegou de adorá-lo. Vem, a hora chegou de dar seu coração. Vem, como estás, vem como estás e o adore. Vem, vem, como estás diante de Deus. Vem, porque um dia toda língua vai confessar. Um dia toda língua irá confessar e todo joelho dobrar. Porém suas riquezas pertencem àqueles que os escolhem a ti. Um dia toda língua irá confessar e todo joelho dobrar. Porém suas riquezas pertencem àqueles que os escolhem a ti. Um dia toda língua irá confessar e todo joelho dobrar. Porém suas riquezas pertencem àqueles que os escolhem a ti. Por isso vem, adore ao Senhor. Vem, vem, oh, vem, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aplauda mesmo, meu querido. Para Ele que morreu na cruz por você, derramou o sangue dele lá na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Glória a Deus. Agora olha para o seu irmãozão, sua irmãozona que está aí do seu lado. Diga para ela assim: seja muito bem-vindo. Se você tem liberdade, dá um abraço nela. Diga para ele assim: olha, que Deus te abençoe grandemente. Que a graça e a misericórdia do Senhor seja sobre a sua vida.
Amado, se você está vendo alguém aí, você ainda recebeu um abraço, chega aí pertinho dele, chega aí pertinho dela. Olha, profetizo sobre a sua vida, a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que gostoso ver os irmãos aqui. Feche seus olhos, amado. Coloca a sua vida agora na presença do Senhor. Nós acabamos de cantar aqui um dia: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Irmão, você não precisa esperar esse grande e glorioso dia da volta do Senhor Jesus. Todos os dias você pode se dobrar, se prostrar ao Senhor. E o convite do Espírito Santo nessa noite é para que você venha verdadeiramente se render na presença dEle. Que nessa noite você venha ouvir uma palavra que vem do coração de Deus para o seu coração. Há uma promessa de bênção, de milagres, de sinais e maravilhas sobre a sua vida, amado. Por isso, querido, busca o Senhor. Esse é o convite do Espírito Santo. Buscar-me-eis. Não é de qualquer jeito. Buscar-me-eis e me achareis. Talvez você busque ao Senhor, mas você não está achando o Senhor, porque você precisa buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Esse é o convite. Quanto tempo, amado, você não busca o Senhor de todo o coração? Quanto tempo faz que você entra na presença do Senhor e você não consegue ouvir a voz do Espírito? E você vai às vezes numa oração de repetição, um culto de repetição, mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo para você: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Nessa noite, busque o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Essa é uma noite de entrega, uma noite de conquistas. Pai amado, em nome de Jesus, tua igreja se rende aqui aos teus pés nessa noite, Pai. Nós nos rendemos ao Senhor. Oh Deus, como o apóstolo Pedro disse: para quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Por isso, Deus, nós nos derramamos aqui na tua presença como Maria, escolhemos a melhor parte: te adorar, te bendizer, exaltar o nome do Senhor, buscar a tua face. Por isso, Deus, libera sobre nós a tua glória, libera sobre nós uma unção sobrenatural que leva o teu povo a te buscar em espírito e em verdade, de todo o coração. Nós oramos ministrando em cada vida, cada casa, cada família, cada célula aqui representada. Nós oramos ministrando, abençoando. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, e leva o teu povo, Deus, para a tua face. Leva o teu povo, Deus, nessa noite para a tua presença. Deus, nós oramos por curas, por milagres, por restaurações, por libertações, por um novo tempo na vida do teu povo. E que nessa noite seja uma noite de recomeço, seja uma noite, ó Paizinho querido, de cura, de milagres, ó Deus, em nome de Jesus. Aumenta, ó Deus, a tua presença aqui no nosso meio. Aumenta, Pai, aumenta, aumenta, aumenta. Deus amado, nós queremos te tocar nessa noite. Que a tua presença aqui seja tão nítida, ó Pai, que o teu povo pode dizer: meu Pai, temos certeza que o Senhor está aqui conosco. Nós entregamos esse culto nas tuas mãos, e na autoridade do nome de Jesus nós repreendemos toda a obra das trevas, toda ação maligna caia por terra em nome de Jesus. Nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, te aplaudimos, te adoramos, te exaltamos, glorificamos o nome do Senhor. Vem Espírito Santo de Deus, vem Senhor, vem Senhor, vem sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pode assentar-se, amado. Fique ligado, viu? Deus vai te pegar nessa noite. Você consegue com liberdade falar para o seu irmão que está aí do seu lado: Deus vai te pegar nessa noite. Eu quero ser pego pelo Senhor. Você quer? Você quer ser pego pelo Senhor, pelo Espírito Santo? Então diz para ele: Pai, eis-me aqui, toca na minha vida. Amém. Vamos ficar ligados às nossas comunicações. Olá, está no ar o nosso VT informativo com notícias importantes para você. Por favor, preste muita atenção.
Você que está terminando as aulas do curso de batismo ou já terminou, não se esqueça de marcar sua entrevista com nossa equipe de integração. O batismo acontecerá no próximo fim de semana. Não fique de fora. E se você frequenta a nossa igreja e não é membro, mas deseja ser, por favor, fale ainda hoje com a nossa equipe de integração ali no hall da igreja e apenas deixe seu nome, telefone ou e-mail que entraremos em contato com você. Nossa reunião para receber novos membros acontecerá no próximo domingo, às 8h30 da manhã. Venha, seja um de nós. Olá, meus irmãos da Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Aqui quem fala é Tião, ministro de louvor da Igreja Batista da Lagoinha. E eu quero fazer um convite muito especial. Do dia 18 ao dia 21 de junho estará acontecendo aí na PIB de Campo Grande o Congresso Arte e Vida. E durante esse congresso nós teremos muitos momentos especiais. E um desses momentos serão as oficinas que eu estarei dando. Oficina de liderança de louvor e caráter do adorador. E eu quero te convidar para que você possa participar dessas oficinas e ser abençoado e crescer juntamente comigo em graça e conhecimento. Eu te espero lá. Deus abençoe. E atenção! De 12 a 15 de junho, na colônia de férias, acontece o retiro da Rede Team com o tema Marcas. O investimento é de apenas R$ 150 e as vagas, além de serem limitadas, já estão acabando. Corra e garanta já a sua. Vem aí o Acampamento Radical Saindo da Rotina 2014, realizado pelo projeto Impacto Aventuras de nossa igreja. O acampamento acontece de 12 a 15 de junho em Piraputanga, com o tema Avivamento. O valor da inscrição é R$ 220. Para inscrições e mais informações, ligue 9258-9508 ou 9262-6828. As vagas são limitadas. Convidamos a todos para a comemoração do aniversário da Associação Nova Criatura, que há 12 anos vem transformando vidas. A celebração acontecerá dia 30, próxima sexta, às 7h30 da noite, na sede do Nova Criatura, que fica na rua Turiaçu, número 75, bairro Taquaruçu. Venha festejar conosco. O pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca a liderança para a reunião do Colégio Pastoral no próximo sábado, às 14 horas. Em seguida, às 15 horas, convoca toda a igreja para a Assembleia Regular do mês de maio. Lembre-se, a sua presença é muito importante. Termina aqui o nosso VT informativo. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Nosso telefone é o 3041-4444. E para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site, primeirabatista.org.br. E lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Glória a Deus. Graça e paz do Senhor Jesus, amada igreja. Glória a Deus. Que bom estarmos aqui na casa do Senhor. Não existe lugar melhor do que a presença dEle, do que esse aconchego gostoso que é a casa do Senhor. E que bom também poder investir nesse ministério, no ministério infantil, que a gente vê tantos frutos, né? Quando eu olho assim para minha infância, eu vejo quanto a minha mãe, os meus pais investiram na minha vida. E eu sou grata a Deus pela vida deles, né? Pela palavra de Deus que eles semearam na minha vida. Então a gente sabe assim a importância desse ministério e como é bom investir na vida dos filhos, né? E os avós que aqui também estão, que investem na vida dos seus netos, os tios, tias, independente na vida de qual criança você está investindo, saiba que é um excelente investimento. Que Deus está te conduzindo, te dirigindo a investir na vida dessa criança, desse pré-adolescente. Eu lembro da história de um missionário que quando ele tinha 8 anos de idade, 2 missionárias falou para ele do amor de Jesus.
E o que ficou marcado na vida dele foi que ele ficou em todo o tempo, ele morava num lugar assim, onde o evangelho, numa aldeia onde o evangelho era difícil chegar, e um dia chegou essas missionárias e foram contar para ele a história, o plano de salvação. E ele foi crescendo naquele lugar, só que ele não tinha um discipulado, ali perto não tinha uma igreja, mas todo dia ele ficava pensando naquela história. E na cabeça dele estava criação, pecado, e ele sabia que tinha um Deus criador e que ele precisava de alguma coisa na vida dele. Somente aquela palavra que aquelas missionárias lançaram no coração dele, ficou ali produzindo algo no coração dele, e ele olhava para o céu. E ele falava assim, eu sei que existe um Criador, eu sei que existe um Deus que morreu por mim e que vai me levar um dia para algum lugar, mas ele não sabia para onde também, porque não tinha quem ensinasse ele. Então, quando ele completou uns 14 anos de idade, ele teve a oportunidade de conhecer uma igreja, foi aonde chegou o discipulado ali para a aldeia, e um missionário montou uma igreja nessa aldeia e ele ficou ali sendo ministrado e ele aceitou Jesus como Salvador. E ele dizia assim, viu, eu falei que existia um Deus. Então ele foi crescendo e ele viu essa necessidade de não ter ninguém que falasse de Jesus ali para o povo dele. Então ele falou, eu vou ser esse missionário que vai evangelizar essa aldeia, o meu povo. Eu quero ser o missionário do meu povo. Então ele cresceu, se tornou um missionário, um grande evangelista da palavra de Deus, porque uma palavra foi semeada na infância dele. Então a gente vê a importância, né, de semear nesse ministério. E hoje o nosso tema é a morada de Deus. Nós vamos estudar com as crianças sobre a morada de Deus, que Deus está preparando um lugar maravilhoso para nós. Incomparável, que mesmo que a gente leia ali o capítulo de Apocalipse, capítulo 21, a gente ainda não vai saber descrever o tamanho da glória que é essa morada que o Senhor está preparando para todos nós. A Bíblia diz que é a cidade de ouro, a Bíblia fala sobre as portas, né, os muros, tanta coisa bonita que fala nesse capítulo, e mesmo assim, a glória é tão grande que a gente não sabe descrever. Então isso as nossas crianças vão estar sendo ministradas hoje, sobre esse lugar que Deus está preparando para o seu povo, amém? Eu quero morar lá, e você? Quantos querem morar lá? Glória a Deus. Então vamos ficar em pé para a gente ler o nosso versículo. Nosso versículo de hoje diz, receberão de mim este presente, eu serei o Deus deles e eles serão meus filhos. Apocalipse 21, 7. Estenda suas mãos de bênção. Senhor, nós te louvamos, Pai, por estarmos aqui na tua casa, na tua presença, e este é o melhor lugar. Esse é o tempo que o Senhor preparou para nós. E esse, Pai, é o presente que o Senhor está nos dando, semear na vida de crianças e pré-adolescentes. Queremos ser esse canal do Senhor, Pai, para transmitir a verdade da Tua palavra, porque as Tuas palavras são verdadeiras, Pai. E nós vamos estudar hoje sobre a morada de Deus, o lugar que o Senhor está preparando para nós. Obrigado porque nós somos Teus filhos e o Senhor é o nosso Deus. Aplica, Senhor, a Tua palavra no coração de cada um de nós facilitadores e também no coração de cada criança. E que essa palavra possa produzir muitos frutos. Que quando essas crianças chegarem na adolescência, na sua juventude, que elas possam se lembrar dessa palavra e ministrar também na vida de outros. Nós te louvamos pela Tua presença maravilhosa nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos receber então com alegria as nossas crianças e pré-adolescentes. As crianças, cadê a criançada? Olha aí. Vamos aplaudir o Senhor pelo esse ministério maravilhoso. Glória a Deus pelos facilitadores. Que povo maravilhoso. Olha quanta criança, irmão.
Que bênção. Glória a Deus. Olha, ó, não tem jeito, irmãos. Eu vejo pais olhando aqui para os filhos, assim o pai vai perdendo, né? Boca aberta. Olha lá o Stênio, assim, o Stênio vai... Pode sentar, amados. Glória a Deus. Que coisa linda. Irmãos, e queremos, assim, rapidamente fazer um pedido do nosso coração para o coração de vocês. E foi um pedido de uma das nossas irmãs, irmã aqui da igreja, que ela tem uma filha que é cadeirante. E ela chegou aqui no intervalo de um dos cultos, assim, numa situação muito complicada, porque a vaga, aqui na frente da igreja, algumas vagas para idosos e cadeirantes. Então, você que tem seu carro, procure não estacionar nessas vagas, principalmente do cadeirante, que para ela não pode estacionar muito longe, ela vem com a filha e tem que descer a cadeira. Então, faço pedido para o seu coração mesmo, para que a vaga, quando você vê ali a vaga do cadeirante, a vaga do idoso, né? Pastor Gilson, né? Eu brinco com ele, ô pastor Gilson, pode usar a vaga do idoso? Não, vou usar a vaga do idoso não, deixa aí para os nossos irmãozinhos que têm mais idade. Então, amados, a gente faz esse pedido para o seu coração. Eu sei que é uma igreja muito dócil, igreja muito amável, que obedece ao Senhor Jesus em tudo. Então, nós pedimos isso encarecidamente para vocês. Amém? Queridos, nós vamos assistir um vídeo. Estava conversando ali com o pastor Rafael. Irmãos, quando eu vi esse vídeo, eu já vi muitos vídeos aqui de missionários, mas esse vídeo, Deus vai falar com você poderosamente. É a história, meu irmão, de uma igreja que nasceu de uma família de 4 pessoas. Pai, mãe, Leno, Raquel e suas 2 filhas. Foram para a Espanha, saíram lá da Ucrânia, já estão há 10 anos lá na Espanha, na cidade de Huelva. E eles, ali, 4 pessoas, 2 adultos, 2 crianças, começaram uma igreja poderosa lá na Espanha. Por isso, meu irmão, agora eu quero que você preste atenção, que Deus vai falar com você. Porque, irmãos, é um tempo de avivamento. E lá na Espanha, eu estava conversando com o Leno, tive a oportunidade de passar a semana inteira com ele lá em Marília. E ele falou, William, há cidades na Espanha que não há nem 1% de evangélicos. Em várias cidades da Espanha. E o Senhor Deus tem feito algo tremendo lá na cidade de Huelva. Presta atenção nisso que Deus vai falar com você através desse vídeo. Olá, queridos irmãos, é uma alegria poder estar aqui na terra da cidade de Morena. Nós estamos na cidade de Huelva já há 10 anos. É uma cidade que tem 180 mil habitantes, é uma cidade muito bonita, tem um polo industrial muito grande. Nós temos o privilégio de ter na nossa igreja muitos imigrantes de outras regiões. E eu entendo que Deus está levando essas pessoas ali, aquele lugar, para que nós possamos discipulá-las e depois elas vão voltar com certeza às suas nações e vão também fazer discípulos. Nós começamos dentro da nossa casa e no começo foi um desafio, porque nós não conhecíamos ninguém, mas graças a Deus, com muita oração, com muita graça de Jesus, nós começamos então nossos contatos, conhecendo pessoas, distribuindo folhetos, e Deus foi assim então levando, trazendo pessoas à nossa casa. Da nossa casa nós mudamos para uma outra região no centro, alugamos um apartamento. Dali já não cabia mais, nós alugamos uma garagem e dali Deus nos levou então para alugar um espaço, era uma discoteca desativada, e Deus nos deu ali um crescimento. Nesse momento eu senti o desejo de mudar aonde nós estamos agora, um local de 600 metros quadrados, e foi justamente essa transição de mudar para esse local. Então houve a crise econômica na Europa e também afetou muito a Espanha, tem afetado famílias espanholas assim de uma forma incrível. Os brasileiros que congregavam na nossa igreja voltaram para o Brasil, e aí então Deus começou a mandar os espanhóis. A nossa família está toda envolvida no trabalho. A Rebequinha ela está no 4º ano de piano no conservatório. É uma alegria muito grande para nós ver a nossa filha envolvida já no Ministério de Louvor, tocando. E ela é auxiliar de célula e está muito envolvida. A Gabriela também está já no 2º ano de violim. Ela escutando
a Raquel falar sobre a igreja de Marília, que tem muitas células de criança, e a Raquel estava comentando comigo. E a Gabriela falou assim: mãe, eu quero ser líder de célula de criança. E já fez a listinha dela, chegou em casa e mostrou para mim: pai, essas são as pessoas que vão frequentar a minha célula. A Raquel está muito empenhada com o discipulado. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Gilson, da irmã Vasti, que eles têm acompanhado as nossas vidas, têm sido os nossos discipuladores, e a gente vê assim mudança dentro de casa, o nosso tempo a sós com Deus, as nossas crianças também no tempo a sós com Deus, no devocional. Hoje eu estou discipulando um grupo de pessoas, também tem pastores que eu estou discipulando, e aí começamos a trabalhar com célula, começamos a dar o curso de preparando os líderes para as células, e começamos 8 células, assim de imediato. E olha, é maravilhoso ver todos envolvidos na obra do Senhor, levando pessoas não crentes à célula. Eu vou batizar 14 pessoas agora quando eu voltar para a Espanha no verão, e todas elas fruto do trabalho das células. É algo assim impressionante. Nós tivemos a nossa primeira multiplicação, foi uma festa. Olha, ver o povo de Deus ali agradecendo a Deus pela primeira multiplicação. De 8 células nós multiplicamos 5, somos 13, e agora voltando nós vamos ter o TLC para ter mais 2 células, seremos 15. Eu tenho certeza que Deus pode abençoar a nossa igreja e dessas 15 células chegar a 30 células até dezembro. Algo maravilhoso. A capoeira, liderada pelo missionário Pereira, tem sido uma bênção, porque pessoas da própria cidade estão sendo alcançadas com esse esporte. A capoeira é um instrumento, uma ferramenta também usada para alcançar essas pessoas. O nosso grande desafio agora está sendo o crescimento e o nosso espaço. Nós estamos chegando já a uma frequência de 120 pessoas e o nosso local cabem 100 pessoas. Nós queremos habilitar um espaço no fundo da igreja que cabe mais ou menos umas 250 pessoas. E o nosso desafio então é fazer essa reforma para que esse ano, ao chegar a 20 células, nós tenhamos assim, condição de receber todas essas pessoas que vão chegar à igreja. Toda essa remodelação vai ficar em torno de R$50 mil, um grande desafio para nós, mas nós entendemos que é necessário fazer essa reforma para que as pessoas possam chegar à igreja. Quero agradecer a você, irmão, você que dá o seu real missionário, a sua oferta missionária. É precioso, porque Deus pode usar você, está usando você. Você não pode ir nos campos, mas você está contribuindo com a sua oferta missionária de fé. Eu também quero dar uma palavra toda especial. Eu me emociono em falar isso, porque de todo o meu coração, eu quero dar uma palavra especial aos líderes de missões das células, e que Deus possa usar você muito na intercessão, no amor. Mobiliza a tua célula em missões. Creia que a tua oração, ela faz toda a diferença. É tão gostoso quando chega no nosso aniversário ou no final de ano, que vem a caixinha assim do correio trazendo detalhes, aquela paçoquinha, uma revista, um livro, um presentinho para as crianças. Tudo isso vem das células e eu quero agradecer todos os irmãos que têm apoiado o nosso ministério, o Conselho Missionário, o pastor Djalma, o Felipe, são pessoas assim maravilhosas que têm dado todo apoio para nós. Nós estamos ali representando essa igreja na Espanha. Eu escutei uma palavra muito, muito bonita do pastor Ronaldo dizendo: eu também tenho um sonho de ver um Brasil melhor. E eu quero, por fé, também dizer: eu também tenho um sonho de ver Espanha rendida aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos juntos fazer missões e levar o nome do Senhor a todas as nações, fazendo discípulos realmente. Deus abençoe e vitória e conquista para todos nós.
Glória a Deus, irmãos. Vamos aplaudir esse Deus lindo e maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O objetivo da nossa igreja é fazer missões do outro lado da mesa e talvez do outro lado da rua, do outro lado do mundo. Você é chamado por Deus para ser um missionário aqui em Campo Grande. E quem sabe um dia Deus vai levar você talvez para a Espanha. Eu não sei o que Deus tem para a sua vida, mas eu sei, amado, que Deus tem um plano maravilhoso e quer te usar poderosamente em nome de Jesus. Eu me emociono, irmãos, quando vejo um testemunho desse. Eu conheço o Leno desde a época que nós éramos praticamente adolescentes, e o Leno era de dentro da minha casa, e a minha mãe chamava ele de filho e eu chamo ele de meu irmão. Então é uma honra muito grande ver o servo do Senhor lá, evangelizando já numa igreja de 120 pessoas, uma igreja que começou com uma família. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meu irmão, teu real missionário, tua oferta missionária de fé faz toda a diferença. E agora um momento muito importante do nosso culto, irmãos, que é o momento dos nossos convidados. Então, você que é igreja, você perceber que o nosso convidado está próximo do seu lado, vai lá pertinho, cumprimenta, que a pessoa nunca mais venha esquecer de nós, que a pessoa fala assim, puxa, eu fui tão bem tratado lá naquela igreja. Então você que é o nosso convidado, pessoa muito importante para o nosso culto, que você está vindo aqui hoje, primeira, segunda, terceira vez, por gentileza, meu querido, fique em pé só um pouquinho, nós queremos te cumprimentar. Olha aqui, uma salva de palmas aqui na frente, olha ali atrás também. Vai lá, sai do seu lugar, meu irmão, aqui desse lado também, vai lá cumprimentá-los. Olha aí, dê um abraço bem forte, cumprimente pelo nome, lá no fundo também. Olha quantos convidados, glória a Deus. Muitos convidados hoje, louvado seja o nome do Senhor, pela vida dos nossos convidados. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que bênção, que bênção. Glória a Deus. Amém. Pode assentar-se, queridos nossos convidados. É uma honra muito grande recebê-los, viu? Assim, de coração mesmo, a gente sente muita alegria com a presença de vocês. Que Deus fale com vocês poderosamente. Nossa oração hoje é que haja uma bênção, uma unção sobrenatural sobre a vida de vocês, graça e misericórdia. E se você ainda não frequenta alguma igreja, a nossa casa, a nossa igreja está de portas abertas. Nós queremos recebê-los e amá-los para sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora você que vai devolver seu dízimo, sua oferta, seu real missionário, segura aí o teu envelope, fecha os teus olhos, nós vamos consagrar ao Senhor. A palavra do Senhor diz, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, lá em Malaquias, e também Jesus diz, né, que nós precisamos trazer ao Senhor, devolver com alegria. Por isso fecha os teus olhos e comece a agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele já tem feito na sua vida. Tanta provisão, irmão, que Deus tem dado para você. Você está hoje aqui, Deus te protegeu essa semana, Deus te sustentou. Quantas pessoas, nós estamos fazendo, o Messias começou a fazer uma campanha essa semana no WhatsApp para nós levantarmos agasalhos lá para os irmãos, para as pessoas que moram lá num bairro carente, na cidade de Deus. E olha, você veio hoje aqui, está frio, Deus tem essa blusa gostosa que você está usando. E irmãos, tantas pessoas nos hospitais, tantas pessoas sofrendo, como a mãezinha do Clidenor, nosso irmão, meu filho, meu discípulo, está lá no hospital. E você está hoje aqui, irmãos, levantando as tuas mãos, adorando o Senhor. Por isso, meu irmão, quando você trazer o seu dízimo, sua oferta, vem agradecendo esse Deus maravilhoso, que tem te sustentado de maneira tão tremenda, tão maravilhosa, irmão. E mais do que isso, e se um dia Deus te recolher, meu irmão, como o Aldesir leu aqui no culto das 17 horas, se teu nome está escrito no livro da vida, você vai morar na mansão celestial. Louvado seja o nome do Senhor amado. Louvado seja o nome desse Deus lindo. Então por isso, meu irmão, segura teu envelope, consagra ao Senhor, dizendo, Senhor, multiplica, Pai, que esses recursos venham ser utilizados para transformar, tirar pessoas do império das trevas para o reino da luz. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo sangue do Cordeiro derramado lá na cruz do Calvário. Nós só estamos hoje aqui, ó Deus, por causa do sangue. É por causa do sangue, somente pelo sangue de Jesus.
derramado lá na cruz do Calvário. O Senhor nos alcançou, nos escolheu, nos perdoou. Ó Pai, agora quando nós queremos devolver nosso dízimo, nossa oferta, nosso real missionário, Pai, queremos devolver com alegria ao Senhor, dizendo, Pai, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor tem sido maravilhoso conosco, nos sustentado, nos abençoado, nos protegido, tantos milagres, tantos livramentos, e mais que tudo isso, nós somos salvos, sem merecimento nenhum. Por isso, Pai, quando nós saímos do nosso lugar para devolver nosso dízimo, nossa oferta, que haja um quebrantamento de agradecimento no coração da igreja. Quando o povo, Deus, estiver colocando ali no buraquinho do gasofilácio, Deus, na hora que o envelope dele descer ali, Pai, ele vem dizer, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem me dado condições de ofertar e dizimar, glorificado seja o Teu nome. Oramos, ó Pai, Tua palavra de Deus diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Pai, abre as janelas dos céus sobre a Tua igreja. Eu sei que o Senhor já tem aberto, ó Pai, mas agora escancara as janelas do céu sobre a Tua igreja, para que o Teu povo seja cada vez mais fiel. Nós entregamos cada oferta, multiplica os recursos, papai, e que todos os recursos sejam aplicados nos lugares certos, na hora certa. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão, sai do seu lugar agora, venha, oferte ao Senhor com alegria, louvando, engrandecendo o nome desse Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Trouxe vida, me incendiou. O teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei, Jesus. És o
se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o Se você puder, poder levante suas pra mãos e diga sempre. isso ao Senhor. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder pra sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder pra sempre. O teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei. Jesus, Jesus, Jesus. No teu amor para sempre viverei. No teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei. Jesus, és o meu maior amor. Nosso amor eterno, nosso amor sincero. E Ele está derramando esse amor sobre nós, igreja, amém? Esse amor enche os nossos corações. Deus está perto de nós e Ele exala esse amor através da sua vida, em nome de Jesus. Vamos esquentar aí no fogo de Deus. Amém. Todos que precisam ter esperança pra viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida
habita em mim e você. Você é luz aqui neste mundo, nessa terra, amém? Seja sal, seja luz. É o que nós vamos declarar, porque nosso Deus, Ele tem poder para salvar. Mas nós devemos colocar o nosso coração à disposição, dizendo: eis-me aqui, Senhor, usa-me, envia-me a mim, eu estou aqui pronto para te servir, para ser boca do Senhor aqui nessa terra. Aleluia. teu coração. Ele que move as tuas mãos, as tuas motivações. Ele move o Espírito Santo que habita em você para profetizar, para pregar as boas novas do Senhor, para olhar para Ele e dizer: eu quero
para seguir a Cristo Jesus. Nosso mundo tem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo tem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Pra tua glória, Senhor, pra tua glória, Senhor, para que a tua glória seja manifesta em todo lugar onde pisarmos a planta dos nossos pés, porque nós somos Igreja Unida do Senhor e nada poderá prevalecer. O inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja Unida do Senhor. Você é templo do Espírito Santo. Deixa o Senhor te usar. Declare que é só esse sangue é que te libertou, é que te envolveu, que te chamou, esse amor de Cristo. Declare isso com todo o seu coração, porque outros verão em você esse amor, esse poder que só Jesus pode dar. Compaixão, libertação. Declare isso. Seu amor é tão lindo, Senhor. Foi o amor que pagou com sua própria vida, pecado e dor carregou e ao mundo trouxe a esperança. Foi o sangue de Jesus que me lavou. Foi o sangue que por mim derramou. Se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor.
este sangue que nos une. É essa presença que se faz manifesta aqui neste lugar. Foi o sangue que me fez um vencedor. Continue agradecendo ao Senhor. Agradeça por esse sangue que nos lava, que nos purifica. Esse sangue que não foi um ato isolado, mas é um ato cotidiano do Senhor, nos lavando, nos chamando, nos purificando. Se não fosse o sacrifício de Jesus, aonde você estaria? Eu sei onde eu estaria. Afundado nos meus pecados. Mas Deus nos dá esperança. É por causa desse sangue que nós temos esperança. Agradeça ao Senhor. Não cante essa música apenas como um momento que você canta, mas faça dela um agradecimento mesmo ao Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue. Obrigado, ó Deus, pelo teu sacrifício, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque em Ti nós temos esperança, ó Deus. E não é uma esperança limitada, mas é uma esperança de vida e vida em abundância. E mais ainda, de vida eterna. Nós vamos morar com o Senhor, como está sendo ensinado lá no Mini. É nessa terra que nós iremos morar. É nessa nova cidade que nós estaremos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado. Obrigado, ó Deus, obrigado. Só temos que te agradecer, ó Deus. Oh Pai, Deus, interpreta os gemidos dos nossos corações. Às vezes não há palavras, ó Deus, que bastam. Não há palavras que expressam aquilo que nós temos a dizer ao Senhor. Mas o Senhor interpreta os gemidos inexprimíveis do nosso coração. E esses gemidos são de gratidão ao Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Amém. Pode se assentar. Boa noite. O título da palavra de hoje é como administrar e vencer os conflitos do dia a dia. Como no outro culto eu já contei, né? Então eu vou contar de novo aqui. Eu tive um conflito essa semana na minha casa e tem várias versões já desse conflito. Já tem gente que falou que foi minha esposa que me machucou, disse que ela tacou um prato assim, bem no meu nariz, né? Mas eu tive realmente uma briga muito feia lá em casa essa semana. E essa briga foi por causa de R$50, né? Mais ou menos isso, né, Zé? Mais ou menos R$50, que eu quis economizar para instalar o chuveiro da minha casa, né? E essa semana foi a saga do chuveiro. Eu fiquei de segunda até ontem para instalar um chuveiro na minha casa. E eu começava, eu instalava, ele vazava, aí depois eu instalava, ele não esquentava, aí o fio soltava. Quem já instalou chuveiro sabe como é que é. Chuveiro e ar-condicionado, né? Não adianta a gente tentar fazer. Mas eu tentei. E aquele chuveiro vazava, e dele ficava bom, dele vazava de novo. Eu comprei um chuveiro muito legal, assim, um chuveiro desse tamanho. Assim, ele tem uma ducha e tem um chuveiro. Ele é bem forte, assim. Eu estava todo ostentando com o meu chuveiro lá em casa, instalando ele e tal. Mas aí foi aquele negócio, né? E esfriava. Aí ele parou de funcionar o chuveiro, mais ou menos na quarta-feira. Aí eu falei, meu Deus, né? Tá bom. Tirei o chuveiro de novo. Isso por isso está uma semana. Aí eu comprei uma nova resistência, fui lá, troquei a resistência. Mais um dia inteiro, né? Isso assim, um dia inteiro mesmo. Né? De manhã eu tentava um pouquinho, não dava. Na hora do almoço um pouquinho, não dava. À noite não dava. Aí na quinta-feira, né? O chuveiro funcionou. Aí quando ele esquentou, mas aí de repente parou de funcionar de vez. Eu falei, não. Aí eu tirei o chuveiro, isso na sexta-feira já. É uma saga, a semana inteira, né? Aí na sexta-feira eu cheguei, tirei o chuveiro, fui na loja trocar. Quando eu chego na loja para trocar o meu chuveiro, aí o rapaz lá do crediário falou, olha, não posso trocar esse chuveiro porque você está sem nota fiscal. Eu falei, tá, mas você não tem como imprimir a segunda via, eu comprei no meu CPF. Eu já estou alterado só contando, né? Mas eu falei, eu comprei no meu CPF, você não pode imprimir? Ele falou, olha, não posso, só posso mandar no seu e-mail. Eu falei, tá bom, você pode mandar no meu e-mail, fazendo um favor?
Aí ele mandou no meu e-mail, assim, com toda a educação do mundo. Eu fui lá na minha casa, né, imprimi a nota fiscal, aí eu voltei na loja, aí o rapaz trocou o chuveiro para mim. Tudo bem. Aí quando eu chego em casa, mais 1 hora mais ou menos, 1h30 para instalar aquele chuveiro e tal. Aí instalou, vazou, não deu, fui de novo, não deu, tal, dele caiu e tal. Aí eu instalei, ficou perfeito. Eu olhei assim, aí eu liguei. Né? Nessa ligada que eu dei, eu achei que eu tinha vencido. Mas ele deu a última cartada dele, ele me deu um soco. Do jeito que eu liguei, o chuveiro veio, assim, veio certinho no meu nariz. Assim, ó. Mas foi na mesma hora, assim, eu liguei e o chuveiro veio. Aí deu um taio no meu nariz, assim, bem grande. Meu nariz já é grande, né? Mas ele ficou muito maior, ficou inchado, sangrou. Aí começou a sangrar minha mão, aí já ficou, sabe, né? Já começa a fazer lambança, né? Aí eu já passei a mão em tudo sangrando, assim, já foi aquele negócio, tudo por causa de um chuveiro. Mas isso foi um aprendizado que eu tive também, porque o Senhor já tem falado comigo sobre conflitos, sobre problemas. E eu tive um pequeno conflito até com o próprio pessoal lá do crediário, né? E falei um pouco alto assim com a pessoa, eu já falo alto naturalmente, né? Eu sou um pouco expansivo dependendo da hora. E eu estava muito irritado com o chuveiro, mas não estava irritado com o vendedor. Estava tentando ser educado, mas quando eu tento ser educado, aí eu acabo sendo um pouco grosso, que eu falo meio assim direto. Eu falo, por favor, você pode, por favor, me trocar o meu... Daí eu já fui um pouco mais educado com o vendedor. Aí o Espírito Santo ministrou na hora no meu coração. Foi na hora, assim, né? Eu estava lá, daí o Espírito Santo já falou, opa, olha o jeito que você está falando com o cara aí. Aí eu já... com o cara, né? Aí eu fui pedir perdão para o rapaz, falei, olha, me perdoa se eu estou sendo grosso com você, se eu fui grosso. Daí ele falou, não foi não. Eu falei, não, fui sim, eu sei que eu fui. Né? Daí ele falou, não foi. Eu falei, então, mas me perdoa mesmo não tendo sido, mesmo você não tendo identificado. Pedi perdão para ele. E o que Deus foi ministrando ao meu coração há muito tempo? Essa palavra não foi uma palavra que... Na verdade, ela foi uma palavra ministrada no meu coração através de um daqueles devocionais. Há umas 3 semanas atrás, quando eu fiz esse devocional, o devocional até do nosso andar diário, aquele que nós ganhamos, né? Gênesis capítulo 13. E foi um devocional que Deus falou comigo e falou sobre conflitos. E ali o Senhor já começou a ministrar no meu coração algo muito forte, algo muito, muito poderoso sobre isso. E por que eu contei a história do chuveiro? Porque diariamente nós temos conflitos. Nós passamos por dificuldades. Às vezes o conflito, ele pode ser com uma pessoa ou ele pode ser uma situação. Mas geralmente os conflitos são com pessoas. Geralmente. E o meu discípulo amado, né? Ele diz o seguinte, o Lucas, ele fala que na casa dele não tem briga, não tem problema quando ele está dormindo. Né? Basta ele acordar e aí começa tudo aquilo, porque ele acordou, né? Mas na minha casa é diferente. Só tem briga quando eu estou dormindo, porque eu durmo, eu chuto, eu bato, eu empurro, né? Então, na minha casa os conflitos eles geralmente são quando eu estou dormindo. Eu estou dormindo, a Aline já fica meio esperta assim, né? Porque ela fala, olha, vai vir briga aí essa noite. Aí ela reclama comigo. Mas, por que nós temos conflitos? Por causa da diferença, da liberdade que nós temos. Nós temos uma personalidade. Cada pessoa tem uma criação. Cada pessoa tem uma história. E essa história vem formando o nosso ser. Essa história, ela forma quem somos. Quem você é faz parte do que você vem vivido, do que você tem feito, do que você tem aprendido na sua caminhada. Há marcas que nós carregamos desde a infância. E essas marcas, elas são saradas por Jesus. Mas nós precisamos ter decisões, ter atitudes diárias que vão nos ensinando e decidir aprender diariamente. O personagem de hoje, o principal, na verdade, nós vamos falar sobre Ló e Abrão. Abrão ainda, não é Abraão. E Abrão, ele passou por algumas lutas, algumas dificuldades antes desse texto. Ele foi provado. Ele passou por provas. Abrão, ele é conhecido como o pai da fé. Ele é um homem de fé, imagina, um homem referência em fé. É Abrão. Ele teve muita fé. E ele passou por algumas provas, alguns conflitos na sua vida que o fizeram chegar na estatura que ele estava, o aperfeiçoaram. E ele aprendeu com essas dificuldades.
A primeira, uma das dificuldades, não é a primeira, mas uma das dificuldades que Abrão passou foi uma dificuldade financeira. A palavra diz que houve uma grande fome na região onde ele estava. E ele, o pai da fé, um homem de fé, o que ele fez? Ele a confiou no Senhor? Não. Ele voltou para o Egito. O homem de fé foi reprovado em uma prova de fé. Numa grande dificuldade financeira, ele voltou para o Egito e esqueceu dos altares do Senhor. Ele esqueceu do Deus que dava promessas para ele, do Deus que se relacionava com ele. Ele não confiou em Deus naquele momento. Num segundo momento, aconteceu uma coisa muito interessante. Lá no Egito mesmo, ele estava lá e Abrão ele teve medo. Ele passou por um conflito, uma provação que envolvia a segurança dele. A mulher de Abrão era muito bonita. E ele teve medo que outros homens a desejassem, a cobiçassem e o matassem para ficar com ela. E sabe o que ele fez? Um homem que temia a Deus, que conhecia Deus, ele mentiu. E ele falou, e ele combinou com ela ao entrar na terra, que ela diria que eles eram irmãos. Olha só. Abrão, um homem de fé, um homem de uma promessa tão bonita, tão forte, tão poderosa da parte de Deus, uma referência para nós, mentindo e reprovando em uma outra prova de fé. E o que eu quero dizer com isso é que talvez você que está aqui hoje, você tenha passado por algumas provas, por alguns conflitos no seu dia, na sua vida. Não só hoje, mas todo dia nós passamos por conflitos. Só que às vezes, você tem reprovado nos seus conflitos. Você não tem sido aprovado nos conflitos do seu dia a dia. Não tem sido vitorioso nos conflitos. E você tem sido reprovado, e reprovado, e reprovado. Mas o que Deus está falando para nós essa noite, Deus está falando para você e está falando para mim, é que ainda há esperança. O Senhor não desistiu de você. Talvez você tenha olhado, você está olhando para o seu passado, e mesmo um passado depois que você já teve um encontro com Jesus, e as suas atitudes não são legais, as suas atitudes não agradam a Deus, mas o Senhor está te falando para você, que Ele está te aperfeiçoando, mesmo que você não tenha sido aprovado nos seus conflitos, não tenha sido vitorioso nas dificuldades do dia a dia, o Senhor ainda acredita em você. Mas e você? Acredita em você? Você acredita nas promessas do Senhor para a sua vida? Você tem que acreditar. E hoje nós vamos ver algumas atitudes de Abrão que o fizeram vencer os conflitos do dia a dia. São atitudes que o fizeram, que mostram, nesse texto que nós vamos ler hoje, são atitudes que mostram que ele é uma pessoa aperfeiçoada por Deus. E que as dificuldades que ele passou no passado não o fizeram ser uma pessoa pior, mas o aperfeiçoaram, porque ele confiava em Deus. Então, Gênesis, capítulo 13, do versículo 1 em diante. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para Neguebe com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito. Lembre que Abrão havia passado por uma grande seca, uma grande prova na questão financeira. Mas o texto aqui já fala que Abrão havia enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos, na mesma região, porque possuíam tantos bens, que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. Então, Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal, somos irmãos. Tem versões que dizem somos chegados, somos muito íntimos. Aí está a terra toda, inteira diante de você.
Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão. Todo ele, bem irrigado, até Zoar, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, essa é a sua palavra, Deus. Palavra viva, palavra que se renova o tempo todo. A cada vez que eu leio esse texto, o Senhor tem ministrado coisas novas ao meu coração. Pai, que o Senhor possa ministrar ao coração da sua igreja. Ministra ao meu coração, Pai, porque eu faço parte dessa igreja. Ministra aos nossos corações, ó Deus. Nós queremos ser transformados, ó Pai. De tal maneira, Pai, que não tem jeito, ó Pai, de eu ouvir a sua palavra, de eu ter um encontro com o Senhor e continuar com as mesmas práticas. Pai, eu quero aprender com as dificuldades que eu passo, mas eu quero aprender mais ainda com a palavra do Senhor, porque ela sim é fonte de inspiração, ela sim é perfeita. Pai, nós não queremos ouvir conselhos humanos, nós não queremos ouvir a sabedoria popular, mas nós queremos ouvir a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que é perfeita e vem do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Como eu disse, Abrão ele passou por várias dificuldades. Dificuldade financeira, a dificuldade na área, um conflito na área da segurança. E ele teve alguns conflitos que o aperfeiçoaram. E quando ele chegou nesse ponto, ele já era um homem aperfeiçoado. O que nós podemos aprender com Abrão? É que ele aprende com os erros. Ele aprende com seus erros. Quantas vezes nós estamos batendo a cabeça, dando murro em ponta de faca, errando e caindo nos mesmos erros e sendo reprovados nas mesmas provas, nos mesmos conflitos. Mas Abrão não, ele foi aperfeiçoado pelo Senhor. E só quem pode nos aperfeiçoar é o Senhor. Às vezes nós procuramos técnicas, procuramos teorias, procuramos muitas coisas, mas quem nós devemos procurar é o Senhor. E o que Deus tem ministrado ao meu coração, e isso é muito forte na igreja, muito forte nas nossas vidas, é que Deus ele só aperfeiçoa quem anda com Ele. Nós temos que andar com Deus, nós temos que estar com o ouvido afinado para a voz de Deus, nós temos que ouvir a voz de Deus e saber identificar. Às vezes nós podemos errar nos mesmos erros, se nós não ouvimos a voz do Senhor. Mas quando nós temos intimidade com o Senhor, quando nós temos proximidade, nós temos tempo com Deus, Ele vai nos ensinando e Ele vai nos aperfeiçoando. É Deus quem aperfeiçoa, não sou eu, não é você, é Deus, é Deus. E isso só vem através da leitura e da oração, da leitura da palavra e da oração. Nós temos que estar afinados com Deus, temos que ouvir a voz de Deus, temos que ouvir o direcionamento diário com Deus. O pastor Márcio Valadão, ele falou uma vez numa conferência que nós fomos, uma conferência lá em São Paulo, e o tema daquela conferência era voando alto, ou voando nas asas do Espírito. Eu não me lembro muito bem, faz algum tempo já. Mas ele deu um exemplo que eu nunca esqueci. E ele falou assim, que uma vez ele foi questionado na sua igreja, porque uma pessoa chegou e falou para ele, falou assim, pastor, nós precisamos decidir, eu não me lembro qual era o assunto que ele disse, mas era como se fosse assim, pastor, nós precisamos saber se nós vamos para cá ou para lá. E aquilo precisava de uma resposta naquela hora. Era uma resposta que ele precisava dar. Aí ele só disse, tá bom, nós vamos para cá. Aí a pessoa que pediu aquela resposta imediata dele, falou assim, uai pastor, mas já está respondendo, você nem vai orar? Ele falou, olha, eu orei hoje de manhã, e Deus já estava compartilhando no meu coração, isso é só uma confirmação. Então, as respostas de Deus, elas vêm através da oração, não é na hora, mas é com uma vida de oração.
Talvez você tenha errado. Aonde você tem falhado? Na oração. Talvez você tenha sido provado na oração e não tenha perseverado. Talvez você tenha sido provado na leitura da palavra e não tenha perseverado. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo de corrigirmos a nossa postura. E todas as palavras, todos os pastores que pregam aqui nesse púlpito e em outros púlpitos, porque isso não é uma coisa que é só da nossa igreja. Deus tem levantado a igreja dele para a oração. Deus tem chamado a igreja dele de volta à palavra dele, a oração e a palavra. Deus é quem tem atraído, não são os pastores. Não é algo motivacional para você ficar inflamado. Não é isso. Mas Deus tem nos atraído de volta à presença dEle. Deus tem nos atraído a um evangelho verdadeiro, a um evangelho simples. Na minha célula, é muito legal a minha célula, porque as pessoas elas chegam e ali elas não querem mais parar de ir. Por quê? Porque não tem religiosidade. Nós temos vivido um tempo de volta à oração e à leitura da palavra. E só isso, sem ritos, sem nada mais. É somente intimidade com Deus e busca ao Senhor. E é isso que nós temos que ter. Mas nesse texto, Abrão, ele teve uma característica, ele teve uma atitude. E uma atitude que Abrão teve várias. Mas uma que eu quero ressaltar é que Abrão não tomou decisões baseadas na autoafirmação. Então o que eu quero dizer para você, não tome nenhuma decisão baseada na autoafirmação. Abrão, ele tinha um direito ali. Quando houve esse problema, essa dificuldade ali, na terra onde Deus havia dado para eles, ele era o mais velho, ele era o tio, e ele era o detentor da promessa de Deus. Deus havia falado com ele ali. E havia um direcionamento específico de Deus para a vida dele. Ele poderia muito bem ter falado para Ló assim: olha, Ló, você é novo ainda, né? Você tem muito para viver na sua vida. E eu sou seu tio. Eu tenho direito agora. Eu tenho direito a escolher. Então você vai ficar aqui e eu vou escolher agora uma terra boa. Eu vou olhar, porque eu tenho o direito da escolha. Mas Abrão não tomou uma decisão baseada na autoafirmação. Ele tomou uma decisão baseada na afirmação que ele tinha de Deus. Ele sabia quem ele era em Deus. Ele não exigiu os seus direitos. Quantas vezes nós, como pessoas, como irmãos, temos exigido os nossos direitos e batemos o pé e falamos assim: isso é meu direito, eu tenho esse direito. E às vezes você até tem, mas por causa do seu direito, quantos conflitos têm sido prolongados, quantas dificuldades não têm sido resolvidas, não têm sido solucionadas a tempo, e pessoas saem machucadas, porque nós somos cheios de direitos, nós sabemos, eu sei, eu posso, é meu, eu tenho direito, você não tem direito. E tem uma frase que mostra muito bem quando a nossa autoafirmação não está em Deus, mas está em nós mesmos. Geralmente numa briga, numa discussão, nós usamos essa frase. Talvez você possa não externar, não falar essa frase, mas você pensa. E a frase é: quem você pensa que eu sou? Para você falar comigo assim. Talvez você já tenha falado muito isso. Quem você pensa que eu sou para falar comigo assim? E quando a sua autoafirmação não está em Deus, você até questiona a autoafirmação da pessoa, a identidade da pessoa. Aí você pergunta: e quem você pensa que é? Por quê? Porque você está cheio de direitos, cheio de autoridade, cheio de poder. Você acha que você tem poder. Mas uma coisa que Abrão fez, ele abriu mão do seu direito. Porque os direitos dele, não era ele quem iria brigar, mas Deus é quem briga pelos nossos direitos. Às vezes você tem tentado fazer as coisas com o seu próprio braço, com a sua própria força, lutando pelos seus direitos, e brigando, e falando: não, esse é direito meu, eu posso. E às vezes, como Abrão até era o dono daquele direito. Mas o que Deus está falando para você: não brigue pelos seus direitos. Não brigue. Num conflito entre você e uma pessoa, deixa que Deus resolve. Abra mão dos seus direitos.
Nós, ainda mais quando, como cristãos, nós aprendemos muito mais isso. O nosso único direito como cristão é não ter direito algum. Se é para solucionar um conflito, se é para evitar uma briga, se é para evitar um racha numa família, e às vezes isso acontece na família de Deus, na família de Cristo, por causa dos nossos direitos, nós temos rachado e dividido a igreja do Senhor, a igreja que é santa, a igreja que é pura, a igreja que é imaculada. Nós temos rachado por causa dos nossos direitos. Então a primeira atitude de Abrão, ele não tomou decisões baseadas na autoafirmação. E só consegue fazer isso, só consegue não tomar decisões baseadas na autoafirmação quem está muito bem firmado em Deus. Quem tem a sua identidade, quem tem o seu RG na mão do Senhor. Quem tem a sua identidade firme, sabe quem é em Deus. Porque quem nós somos? Imagem e semelhança de Deus. Nós não precisamos brigar pelos nossos direitos. Não precisamos provar nada a ninguém. Deus já provou. Abraão tinha uma promessa para ele, depois eu vou falar mais sobre isso. Abraão sabia quem ele era em Deus, e ele não precisava ficar exigindo, falando, olha, eu sou seu tio, eu sou isso, eu posso, eu tenho direito, a promessa é minha, essa terra foi Deus que me deu. Não era a hora, não era a hora dele exigir isso. Agora era a hora dele abrir mão, dele ceder o seu direito, para viver a promessa do Senhor. Segunda coisa, e isso é uma coisa muito importante, entenda o coração das pessoas. A primeira, não tome decisões baseadas na autoafirmação. E a segunda, entenda o coração das pessoas. Quantos problemas, quantos conflitos, quantas coisas acontecem por causa do coração. E eu citei até no outro culto, que eu vi uma palavra do pastor Piragini, que é o pastor de Curitiba, né? Que ele diz o seguinte, o coração do problema é o problema do coração. Olha que forte isso. O coração do problema é o problema do coração. Só que ele também fala que quando é para identificar o problema do coração do outro, nós somos, muito rápidos, ligeiro, né? Quando você tem um problema, na hora, imediatamente, você identifica o problema do coração do outro. Mas e o seu coração? É fácil nós olharmos, só um pouquinho. É fácil nós olharmos o coração do outro. Quando nós estamos num conflito, nós olhamos, essa pessoa é uma pessoa ferida. Essa pessoa é uma pessoa que está magoada, você está com muita mágoa, você está com muito rancor. Mas e você? A pergunta de Deus essa noite para você, como está o seu coração? Como está a sua imagem perante Deus, mas como está o seu coração? O seu coração está ferido? Abraão ele passou por muitas dificuldades, muitas provações. E talvez você tenha marcas. Você tenha marcas que você tem carregado. E essas marcas têm machucado o seu coração. Talvez seu coração está machucado. Seu coração já está dilacerado. Está difícil. E quando você tem conflitos, você não está nem... O problema não é nem a situação. O problema não é nem o conflito em si. Mas o problema está no seu coração. No seu coração. E aqui no texto há claramente um problema de coração ali. O sobrinho de Abrão, ele poderia muito bem ter aberto mão do seu direito. E ter falado, não, sabe, o senhor é meu tio. Eu sei que o senhor está cedendo o seu direito. Mas escolhe você. Me diga o que eu tenho que fazer. E ali aconteceu uma coisa que... É que é muito séria. Muitas vezes, as marcas que nós carregamos em nossos corações influenciam as pessoas que estão à nossa volta. As marcas que nós carregamos começam a influenciar as pessoas que estão à nossa volta. E o texto fala que os pastores de Abrão e de Ló estavam brigando. A briga, o problema já estava tão generalizado, porque o rancor ali, a dificuldade estava tão generalizada, que os próprios funcionários já estavam brigando por causa disso. Os liderados deles estavam brigando por causa disso. E isso por causa de um problema de coração. Um problema, talvez um problema passado mal resolvido. E você?
Talvez você esteja, onde você está, as pessoas à sua volta já estão tomando partido de uma situação ou de outra. E nos outros cultos, e eu sempre cito isso com muita liberdade, e porque eu sou sarado disso, e o Yuri também, ele sempre está aqui, ele sempre está quando eu falo, né? E é engraçado que ele sempre está, eu sempre falo olhando para ele, que eu tinha muita dificuldade com a pessoa do Yuri. Há uns 15 anos atrás, 10, 15 anos atrás, quando a gente tinha cabelo, né? Nós dois tínhamos muitos cabelos assim, mas aí Deus foi tirando o rancor e o cabelo junto, né? Foi levando. Mas eu tinha muita dificuldade com ele. Mas era uma dificuldade que não tinha nada a ver com ele. Era um problema totalmente no meu coração. Talvez baseado na inveja, era algum sentimento muito ruim que eu tinha. E isso acabava influenciando outras pessoas. Por quê? Porque o meu coração era ferido. Só que uma pessoa com o coração ferido, ela dificilmente abençoa as outras pessoas. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso, que é a presença dele que abençoa. Mas acontecia que o quê? Que os meus liderados, as pessoas das minhas células, também não gostavam do Yuri. Mas aí é o que eu sempre falo. Era uma coisa tão demoníaca, mesmo é demoníaco esse sentimento era demoníaco. Era o diabo tentando separar a igreja, tentando criar uma mácula no corpo de Cristo, porque nós trabalhávamos para a mesma coisa, que era para o reino de Deus, para ganhar pessoas, para alcançar pessoas. Só que eu tinha essa mágoa com ele, e sem ele ter feito nada. Hoje eu vejo, depois que passa, a gente vê que eu vejo assim, eu sempre sinto, que ele só fazia coisas boas. Ele me dava carona, ele me pagava lanche para mim, ele pagou uma vez só, mas eu falo pagava, né? Ele podia pagar mais, né? Ainda tem oportunidade, não morri ainda. Mas assim, ele pagou uma vez o lanche para mim, né? E ele ia na minha célula, ele me abençoava, ele me via, ele só falava palavras de afirmação para mim. Falava, cara, você é pastor, você é grande, olha o que Deus vai fazer para você. E ele já profetizava isso na minha vida. Nem eu acreditava e ele já acreditava. Mas o meu coração era um coração ferido. E demorou para sarar essa ferida, né? Mas agora eu já estou sarado. E às vezes, o problema que nós carregamos em nosso coração afeta as pessoas. Por isso que eu digo, sonde o seu coração. Sonde o seu coração. A pergunta que eu tenho para fazer para você, outra pergunta, né, que eu falo a pergunta, como está o seu coração? Como está o seu coração? O seu coração está ferido? Você tem passado por algum conflito, alguma dificuldade? E se você saísse, se você olhasse de fora, essa dificuldade que você está passando, está olhando de fora, qual é realmente o problema? Muitas vezes, os conflitos do nosso dia a dia podem ser solucionados somente em nossos corações. Se o nosso coração já estiver sarado, não tem conflito, não tem problema. E as pessoas não são influenciadas, elas são influenciadas positivamente. Como está o seu coração? E eu citei também a música que o pastor Domício fez, e ela diz assim, que eu posso amar porque eu sou amado, e perdoar porque Deus me ensinou. Você aprendeu a perdoar? Você se sente amado? Você se sente amado? Talvez você está aqui na casa, na presença de Deus, andando com pessoas santas, mas você não se sente amado. Você só quer carregar aquelas marcas. Você não tem aprendido com as dificuldades, não tem aprendido com as provações, não tem aprendido com os conflitos do dia a dia. Você pode ter passado por conflitos, mas não tem saído vitorioso. Por quê? Porque você tem tentado solucionar na autoafirmação e com um coração machucado, um coração ferido. Se o seu coração está machucado, se o seu coração está ferido, essa é a noite de você sarar o seu coração. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Sare o seu coração. Mas como? Em Deus. É Deus. O bálsamo vem de Deus. A cura vem de Deus. O alívio vem de Deus. E somente Deus pode sarar algumas feridas, algumas marcas que nós carregamos. E a terceira atitude de Abrão: obedeça a visão que vem de Deus. Obedeça à visão do Senhor. Não tome decisões baseadas na autoafirmação. Entenda o coração das pessoas
e obedeça à visão de Deus. Deus te deu uma visão, Deus te deu um sonho, Deus tem te dado um direcionamento. Para onde você tem andado? Deus me deu um sonho. E esse sonho ele é muito forte, ele queima no meu coração. E eu até citei no culto anterior, que ontem, eu passei ali na Afonso Pena e estava tendo uma marcha, uma passeata em favor da liberação da maconha. Uma passeata. E havia muita gente ali. E sabe qual sonho Deus tem me dado? Não a liberação da maconha, mas a libertação dessas pessoas. A libertação deles é em Cristo. Talvez o sonho que o Senhor tem te dado, quando você olha para o batistério, é ver a sua mãe, é ver o seu pai, é ver os seus irmãos. Eu sonho com isso ainda. Eu olho ali e eu choro, gente. Eu choro primeiro porque eu choro mesmo, né? Eu choro com tudo. Mas, e segundo, porque eu fico muito feliz com a transformação da vida daquelas pessoas. Gente, eu vejo as pessoas sendo transformadas por Jesus e eu falo, não, isso não é só para eles não, isso não é só para nós não, isso é para todo mundo, isso é para todo mundo, é para minha casa também, é para minha cidade também, porque nós somos igreja de Deus em Campo Grande, igreja poderosa de Deus em Campo Grande, e aonde a igreja de Deus está, ali há a transformação, e essa visão o Senhor tem me dado, esse sonho o Senhor tem me dado, isso é uma promessa, e isso é um direito meu, esse direito eu não abro mão, eu abro mão de vários direitos, mas de ter a minha cidade, como o pastor Leno falou, de ver a Espanha prostrada diante de Jesus, eu quero ver Campo Grande prostrado diante de Jesus também. O pastor Ronaldo disse que ele tem um sonho de ver uma nação limpa, uma nação santa, uma nação com princípios de família, onde a família é soberana, mas isso só vai acontecer quando Jesus estiver no controle de tudo. Mas só que Jesus não é assim, não é colocando uma cruz em lugares públicos, não é falando assim, colocando uma placa na entrada da cidade, dizendo, essa cidade pertence ao Senhor Jesus. Não é isso, não é colocando um prefeito evangélico. Sabe quando que Jesus vai estar no controle? Quando a igreja de Jesus se posicionar, quando nós como igreja começarmos a viver verdadeiramente aquilo que nós falamos. Se a igreja de Deus viver o que ela fala, aí não tem porta do inferno não, porque a palavra que a Viviane lembrou é muito forte isso, as portas do inferno, elas não prevalecerão, a igreja vai crescer tanto, a igreja vai caminhar tanto, que até a marcha para maconha, esse povo vai somar na marcha para Jesus. Opa, não é maconha não, é para Jesus, era isso, não é droga, não é nada que vai preencher o vazio, é Deus, é somente Deus, mas só que para isso, nós precisamos estar firmes na visão que Deus tem nos dado. Qual visão Deus tem te dado? Qual é a promessa de Deus para a sua vida? A minha promessa são vidas. Vidas. Eu quero vidas. Eu já conquistei muitas coisas. E eu sempre cito, e eu cito isso com muito orgulho, que Deus ele tem me dado muitas coisas. E os lugares onde Deus tem me levado, e gastando pouco, né, com o dinheiro que eu tenho, se você for, você não acredita. É coisa de aparecer passagem de R$500 de ida e volta para os Estados Unidos, e coisa desse jeito assim que vai aparecendo. Mas Deus vai me dando e vai me dando. Não é uma teologia de prosperidade isso. Porque se você achar que a promessa de Deus para você é dinheiro, isso, você está menosprezando Deus. Dinheiro não é nada para Deus. Deus quer te dar vidas. Deus quer fazer de você um agente de transformação. Nós somos agentes de transformação em nossa cidade. E a continuação do texto é muito linda. É lindo. Você vê a promessa de Deus para Abrão. Versículo 14 diz o seguinte: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência.
percorra essa terra de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamré, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Essa é a palavra de Deus para a igreja hoje. Percorra essa cidade de um lado para o outro, de norte a sul, de leste a oeste, de cima a baixo. Essa cidade toda, ela será entregue a você. Ela será entregue a você, para a glória de Deus. Nós somos agentes de transformação. Nós vamos transformar a nossa cidade. Nós vamos transformar a realidade da nossa família, de tal maneira que os lugares onde nós andarmos, aquele lugar poderia ser até um lugar do inferno, um lugar onde você olha e fala, aqui é o inferno. Esse lugar não vai prevalecer. Essas pessoas são de Deus. Essas pessoas são de Deus. Em nome de Jesus. Se você continuar lendo o texto, lendo os capítulos seguintes, primeiro que Abrão ele reprovou na questão financeira, e no começo do capítulo nós já vemos que ele começou a prosperar. Ele tinha medo, e no outro capítulo nós já vemos, no capítulo seguinte nós vemos que ele era um homem vitorioso, que ele venceu uma batalha. Mas Ló, ele teve uma decisão. Ele escolheu o que ele podia ver. Ele escolheu o que ele podia tocar. E não o que Deus tinha prometido para ele. Há uma frase muito famosa. Não viva por visão. Não viva por vista, viva por visão. Né? Mas eu digo, não viva pelo que você vê. Viva pela fé. Viva pela fé. A fé nas promessas que Deus tem te dado. Não desista das promessas que Deus tem te dado. O final da história de Ló é muito triste até, a continuação da história. Mas Ló ele escolheu a melhor terra, a terra onde tinha mais rios, a terra onde era mais irrigada, porque ela é bonita perante os olhos. Mas no versículo 13, fala o seguinte, ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Ló sabia que a terra que ele estava escolhendo era uma terra dominada pelo pecado. A prosperidade de Ló era baseada numa região onde o pecado dominava. A sua prosperidade tem sido baseada em quê? A sua prosperidade tem sido baseada no pecado ou na fé em Deus? Isso é muito sério, isso é muito forte. Aonde você tem prosperado? E a continuação do texto, nos capítulos seguintes, dizem que Ló, primeiro, que a cidade, a região onde ele escolheu, 2 cidades daquela região foram consumidas por enxofre. E aquela terra se tornou morta, improdutiva. Então a terra que era muito produtiva, já se tornou improdutiva. A sua mulher morreu por causa dessa decisão, por causa daquela cidade. A sua mulher morreu e a sua descendência foi baseada numa relação sexual incestuosa dele com as suas filhas. Já Abrão, da descendência de Abrão, veio o Messias, Filho de Deus, aquele em que nós, em que você, em que eu podemos ter esperança. Abrão prosperou e começou a crescer, e da descendência dele veio o povo de Deus, veio o povo de Israel, que é o povo de Deus, e veio também uma promessa para nós, para nossas vidas, onde nós, que nem fazemos parte dessa descendência, nos tornamos parte desta promessa. A promessa de Deus a Abrão, por causa da sua fidelidade e por causa da fé dele em Deus, alcançou as nossas vidas. E eu quero que você feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. O pastor Yuri irá nos conduzir em oração. Quais têm sido as suas decisões, as suas atitudes diante dos conflitos? Quais têm sido as decisões que você tem tomado? Elas são baseadas na autoafirmação? Elas são baseadas nos seus direitos? Elas são baseadas em quê? O que você tem escolhido? O que você pode ver, o imediato, ou o que Deus tem te prometido? Feche seus olhos, sonhe seu coração.
Amém. Ainda com seus olhos fechados. Nós ouvimos a palavra do Senhor sobre tantos conflitos e quais são as atitudes que nós devemos ter para resolver esses conflitos. E pode ser, como o pastor Rafael falou, conflitos relacionais, conflitos seus com outras pessoas da sua família, conflitos que você tem no seu lugar de trabalho, conflitos até consigo mesmo. Mas existe um conflito ainda maior, que precisa ser resolvido. Antes de você pensar nesses outros conflitos, existe um conflito com C maiúsculo, que é o conflito da sua eternidade. E não existe nada que você possa fazer para resolver o conflito da sua eternidade. Eu não conheço você, eu não sei da sua vida, mas eu sei da minha vida, e eu sei do conflito de eternidade que eu passei. Eu que nasci dentro praticamente da igreja, cresci numa família cristã. Mas chegou um momento onde eu precisei tomar uma decisão sobre entregar a minha vida para Jesus. Porque, meu irmão, se você não resolver o conflito da sua eternidade, você jamais vai conseguir resolver nenhum outro conflito. Você pode até viver uma vida bastante confortável, mas e se você morrer hoje? Ou se você morrer daqui 10 minutos, aonde você vai passar a sua eternidade? Você sabe responder essa pergunta? Você só pode responder essa pergunta se você entregar a sua vida para Jesus e dizer: Senhor Deus, eu sempre ouvi falar do Senhor, eu sempre ouvi falar de Jesus, até o que as pessoas dizem sobre Jesus morreu na cruz, eu não entendo nada sobre isso. Mas nessa noite, eu quero te dizer, meu irmão, se você morrer sem resolver o conflito da sua eternidade, você vai passar a sua eternidade longe de Deus, num lugar de condenação. Por causa do nosso pecado, por causa do seu pecado, por causa do pecado da raça humana, nós não podemos estar diante de Deus, é zero. Nós não podemos estar com Deus. Isso é uma realidade, a Bíblia diz isso. Porque todos pecaram e estão separados eternamente da graça de Deus. Não podem alcançar a Deus. Este é o grande conflito. E você não pode resolver esse conflito sendo bonzinho. Você não pode resolver esse conflito sendo honesto, tendo boas atitudes. Porque o pecado habita no nosso coração. E esse conflito de eternidade, a boa notícia é que esse conflito de eternidade, esse grande conflito que eu e você não podemos resolver, foi exatamente isso que Jesus estava fazendo na cruz do Calvário. Quando Jesus foi até aquela cruz, Ele estava pagando pelo preço que eu e você deveríamos pagar, que é com a própria vida. Porque só pode haver perdão dos pecados mediante o derramamento de sangue. E quando Jesus derramou a sua vida na cruz do Calvário, Ele estava resolvendo um conflito que eu e você não poderíamos resolver. Nessa noite, você pode se apropriar pela fé da vida de Jesus. E meu irmão, eu te garanto que com esse conflito resolvido, você vai receber poder de Deus para resolver todo o resto da sua vida. Mas se você rejeitar o sacrifício de Jesus, então você jamais vai sair desse conflito. Talvez você luta com a falta de alegria no seu coração, parece que falta algo, e você vive triste, você não tem perspectiva, e parece que as coisas não dão certo, e mesmo quando as coisas dão certo, toda alegria é tão passageira. Falta você resolver este conflito, meu irmão. Falta você entregar a sua vida para Jesus e dizer assim: Senhor Jesus, é isso mesmo. Quer dizer então que eu estou separado de Deus, separado para sempre, destinado ao inferno. E quando o Senhor Jesus morreu na cruz, na verdade o Senhor estava me chamando
para uma nova vida, para ter vida eterna, para viver ao lado de Deus, para pertencer a Deus, ser totalmente dele. É isso que Jesus te chama para fazer essa noite. Jesus não te chama para ser um crente evangélico, domingueiro na igreja. Jesus hoje te chama para ser filho dele. O Pai te chama para você ser filho de Deus, deixar de ser apenas uma criatura e se apropriar pela fé deste sacrifício, desse sangue derramado. Meu irmão, nessa noite, talvez você já está aqui na igreja há muito tempo, talvez você seja um visitante, chegou aqui, alguém te convidou e parece que de repente isso fez sentido para você. E você deseja entregar então a sua vida para Jesus. Dizer sim para Jesus. Senhor Jesus, eu quero ser perdoado, eu preciso de perdão. Eu quero a vida eterna. Eu quero ser teu filho. Eu quero isso. Se você deseja fazer essa escolha e essa entrega de vida para Jesus nessa noite, eu quero te convidar. Existe perdão para você, meu irmão. Existe vida para você, minha irmã. Levante a sua mão onde você está. Quem quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Quem deseja fazer essa escolha, levante a sua mão aonde você estiver, com um sinal de braço. Você não precisa sentir vergonha nem intimidado. Se há alguém aqui nessa noite que deseja se entregar, amém, Deus abençoe, pode abaixar, amém, já vi, graças a Deus. Existe vida eterna sendo derramada nessa noite sobre esse lugar. Levante a sua mão, mais alguém, amém, Deus abençoe, pode abaixar. Existe mais alguém que deseja sair de um futuro de condenação para um futuro de vida? Aqui nessa noite, levante a sua mão, onde você estiver, diga: Senhor Jesus, eu quero essa vida, eu quero habitar contigo, eu quero ser teu filho. Mais alguém deseja fazer essa escolha? Amém, Deus abençoe lá atrás. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: aquele que me confessar com os seus lábios diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Isso quer dizer que hoje, você confessando a Jesus publicamente, dizendo: Senhor Jesus, eu quero ser teu filho. Quando você chegar lá diante de Deus, o próprio Jesus vai dizer assim: Ele é meu filho, Ele está conosco, Ele tem a minha marca, Ele pode entrar na nossa comunhão. Essa é a hora de você fazer isso. Eu quero te convidar, você que levantou a sua mão, vem até aqui à frente, nós queremos orar com você. Nós vamos ter alguns conselheiros também vindo para cá. E se você não levantou a sua mão, mas se você quer vir, pode vir também. Temos algumas pessoas que levantaram a sua mão. Vem aqui em nome de Jesus, nós queremos orar com você. Aonde estão as pessoas? Podem vir aqui à frente. Tivemos algumas decisões. Quem será o primeiro? Amém. Aleluia. Acho que fica de frente para mim mesmo. Mais alguém? Mais alguém deseja vir? Confessando a Jesus diante das pessoas, dizendo: Senhor Jesus, eu quero ser teu filho. Amém. Irmão, se esse é o desejo do seu coração, repete essa oração junto comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador e que eu te deixei triste tantas vezes, mas nessa noite eu me arrependo e eu quero ser teu filho. Eu rejeito o meu pecado e eu quero abraçar a tua verdade. Eu quero ser teu filho. Derrama o teu sangue sobre mim e faz de mim uma nova criatura, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir, igreja, em nome de Jesus. Pode
Graças a Deus. Meus irmãos, vamos ficar de pé. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há grande júbilo no céu. Então a gente pode imaginar a festa que está acontecendo. Porque nessa noite o reino de Deus avançou e o reino das trevas recuou. Glória a Deus. Vamos orar. Quero abençoar você. Sempre lembrando, meu irmão, que as crises da nossa vida, elas podem ser resolvidas se nós obedecemos os princípios da palavra, esses que nós aprendemos aqui hoje. E meu irmão, não existe caminho mais excelente que o caminho da oração. Não existe caminho mais excelente para resolver os conflitos do que derramar-se em humilhação diante do nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Que a graça de Deus, a graça do Pai Eterno se estenda sobre nós. Que o poder do Espírito se estenda sobre a igreja. E que o perdão de Jesus abunde entre nós durante toda essa semana. Cuida de nós, Senhor, e que tudo seja para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Aleluia.